Ok, gente, então assim a gente está dando início oficial aqui à nossa reunião, nosso encontro, né? ABC2 aqui de Rio do Sul. Sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui com o Osvanir. Está fazendo licenciatura em matemática, né, Osvanir? Sim. E também estudou filosofia. Pastor Josué, que é doutor na área de Bíblia e literatura. O Cláudio Kesk, que é da área da agronomia, não entrou ainda. E temos, então, alguns visitantes aqui. Deixa eu ver. Temos o Danilo, o Igor e o Lucas. Sejam todos muito bem-vindos. Osvanir, eu vou pedir também que você desligue o seu microfone por enquanto. A imagem pode deixar que pelo menos a gente vê quem está acompanhando aqui. Queria saudar a vocês com um pequeno versículo que eu achei muito propício para toda essa nossa discussão de hoje. Em João 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é uma passagem muito usada. Boa noite, Luana. Opa, aliás, boa noite, Luana. É uma passagem muito usada teologicamente, né? Porque ela anuncia digamos, a unidade entre o Verbo, que João quer dizer que é Jesus Cristo, né? E Deus. E se a gente pensar na conexão disso lá com Gênesis 1:1, né? Em que fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? É um resumo da criação. A gente vai ver que Deus cria pela palavra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. O tema, né, desse nosso encontro, eu decidi então optar por a gente trabalhar a linguagem, né, fazer uma conversa sobre o papel da linguagem a partir do positivismo lógico. A gente está estudando o livro do Alistair McGrath, né? Deixa eu pegar ele aqui, que é este aqui, que é o Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, certo? Já é um livro mais antigo, não é dessa série da ABC2, mas que traz uma visão panorâmica assim dessa relação entre ciência e fé. A gente está no capítulo 3, que trata de filosofia da ciência, né? Essa relação. E eu estava tentando organizar com alguns outros colegas para que viessem palestrar para nós sobre o Karl Popper e o Thomas Kuhn. Mas os meus colegas estavam com outros compromissos e não puderam. Então eu fiquei somente com decidi a gente optar só essa questão do positivismo lógico e, e aproveitar que o pastor é da área da linguagem, é professor de língua portuguesa, né, o pastor Josué, deixar ele ter uma fala inicial sobre positivismo lógico e a gente aí abordar de forma mais ampla uma conversa aberta, totalmente aberta assim, o que a gente pode concluir para a gente e aplicar. Eu creio que é bom a gente sempre pensar de que forma esse conhecimento pode nos afetar, né? Ou seja, da relação da linguagem com a ciência e com a fé e com a própria filosofia, tá? Eu queria só dar alguns avisos aqui para todos, né? Para os do nosso grupo, deixar registrado aqui que tá rolando um curso novo, como eu havia falado acho que na última reunião. A ABC2, digamos, está formulando, né, criou a Academia ABC2, que vai ser destinada a promover diversos cursos, tá? Já haviam alguns cursos, mas eles acho que estão unificando, né, essa ideia na Academia ABC2. O primeiro curso é Fundamentos da Vida Intelectual. Está com inscrições abertas ainda e visa auxiliar as pessoas, né, a como desenvolver a sua intelectualidade a partir até de uma perspectiva cristã, tá? Então, quem tiver interesse, de repente divulgar para alunos, quem trabalha com curso superior e tal, eu acho que é uma boa. Eu só não vou fazer porque eu estou um pouco sobrecarregado com o curso de teologia que eu faço
em EAD também, que é a licenciatura, né? É o bacharelado, aliás. Outra propaganda que eu queria deixar, a editora, quem gosta de livros, né, de teologia, a editora Sinodal está fazendo um bocado de promoções agora, não só a Sinodal, mas, né, o pessoal divulga lá no grupo dos líderes da ABC2 e tem uma série de livros sobre o Dietrich Bonhoeffer, né, que é o teólogo alemão que se opôs ao nazismo, né, tem ele... Eu conhecia só 2 livros dele, que é Discipulado e Vida em Comunhão, mas ele tem uma obra mais extensa, que a Sinodal está com preço bom e com frete grátis, né, para quem gosta de trabalhar com os livros dele. A gente, então, fazendo dessa forma, hoje vai quebrar um pouquinho o nosso cronograma, que eu dei para vocês no começo do ano, tá? Que a gente tá, já é a segunda reunião que a gente está ainda nesse capítulo 3, né? Mas não tem problema, é que filosofia da ciência mesmo é um assunto extremamente amplo, tá? Então, sem me demorar mais, eu vou pedir que o pastor, então, faça uma fala a partir do livro sobre a questão do positivismo lógico. Pastor, você está aí? Estou. A minha imagem não está aparecendo? Não tá. Para mim tá aparecendo aqui, normal. Tava, né? Agora ele saiu, mas tava. Se estava aparecendo... Beleza, pastor. Eu aqui não vi aqui, mas é que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Para mim agora... Para mim retornou. Tá. Eu tô vendo. Tá vendo o pastor aí? Beleza. Eu tô vendo só a imagem do Osvanir aqui. Mas vai lá, pastor. Certo. O Daniel me passou uma missão bastante difícil, porque eu não tenho muito contato com a área da filosofia, mas existe sim uma relação aqui com a linguagem, e achei também que o autor foi muito feliz em tratar desse tema, porque realmente ele tem uma relação muito interessante com a teologia, com a linguagem teológica, né? Então, eu achei que foi, assim, uma ideia muito interessante do autor, e ele está fazendo isso, já percebi que ele vem tratando de temas que possuem alguma relação com a teologia, ciência e teologia, né? Aqueles temas que merecem ser discutidos e debatidos. E ele, nesse capítulo, então, ele fala sobre o Círculo de Viena, né? O positivismo lógico, uma escola que acredita nas percepções empíricas, né? Deixa eu puxar aqui minhas anotações. Chegou mais uma pessoa aqui, acho que foi Rosa, né? Boa noite, Rosa, seja bem-vinda aqui também. Opa! Agora sim, boa noite, Rosa. Seja bem-vinda aí à reunião. Ciclo de Viena. Então, a escola começa em Viena, na Áustria, e acontece que um grupo de filósofos, físicos, matemáticos, sociólogos se reúne em torno de um sujeito chamado Moritz Schlick. Parece que é esse o nome, Schlick. Não sei como é que se pronuncia corretamente. Isso, exatamente. É isso? Moritz Schlick. Moritz Schlick. É até difícil de pronunciar. E, então, só nesse início aqui do tema, início do capítulo aqui, dessa parte do capítulo, a gente já percebe que é uma corrente vinculada à ciência. E é uma corrente que vai pensar métodos epistemológicos, né, formas de alcançar o conhecimento, de conhecer a realidade. E esse me parece ser o critério deles, né, o critério de verificação que eles vão chamar, que é a relação com a realidade. Então, a linguagem e as sentenças, elas precisam
corresponder à realidade. E a realidade, ela é percebida por meio das sensações, né? E, então, partindo dessa premissa, eles acreditavam que as crenças deveriam ser justificadas a partir da experiência, certo? Que tem tudo a ver aqui, o Mano pode explicar melhor aí, com o... Eu acho que o David Hume, né, Mano? Se não estou enganado, essa ideia do empirismo, né, muito presente aqui também, e obviamente que esse princípio, que essa ideia vai gerar um conflito muito sério com a teologia, certo? O programa geral, então, dessa escola, vocês vão encontrar ali na página 95, né? O programa geral proposto, então, por essa escola, voltado para o empírico, que pensava essa relação necessária entre aquilo que se diz e a realidade, né? O programa geral tinha duas partes. Todas as afirmações significativas podem ser reduzidas a declarações que contenham apenas termos relacionados com a observação, ou que se definam explicitamente por eles. Então, as afirmações, elas precisam ser reduzidas a essa perspectiva da relação com o real. E o outro elemento do seu programa, do programa da escola, deve ser possível declarar todas essas afirmações redutivas em termos lógicos. Então, é necessário que haja... Então, são as duas premissas, né? Necessário que haja uma relação com a experiência, com o real. Deve haver uma percepção de que algo realmente é real, e, a partir disso, uma formulação lógica. E uma das obras importantes, Rudolf Carnap escreveu The Logical Construction of the World, né? Construção Lógica do Mundo, que é um livro publicado em 1928. E aí, para ele, as duas únicas fontes do conhecimento seriam, então, a percepção sensorial e os princípios da lógica. Mas aqui a lógica e a filosofia, a gente vê mais à frente aqui, que a filosofia, ela tem o papel de organizar essa lógica que deve aprender o real. Né? Então, a filosofia perde bastante aqui espaço, depois o Oslanir pode falar um pouquinho mais sobre isso aí, porque o papel da filosofia fica restringido a essa lógica de redução ao dado, né? de percepção da realidade, do real. Começam a surgir questões. Por exemplo, como é que a gente vai ter uma percepção sensorial de que 2 mais 2 é 4, né? É igual a 4. E aí, alguns vão dizer que se trata, nesse caso, né? Se trata de uma afirmação não analítica. Essa é uma afirmação não analítica. E aí surgem as teorias, e a escola tenta justificar, né, uma afirmação analítica. O que seria uma afirmação analítica? É uma afirmação convencionada, e não uma afirmação que tenha uma relação com o real. 2 mais 2 é 4 é uma convenção, e não uma apreensão lógica do real, em termos de linguagem, de articulação, de linguagem linguística. E aí tem um negócio muito interessante que eu li aqui, que tem a ver com o livro do Carnap, que é uma invenção que ele cria, uma palavra que ele cria para falar a respeito dessa teoria, dessa escola. Tive, vou chamar aqui de tive, né? A palavra que ele inventa ali, talvez seja essa a pronúncia. Daí, na citação, ele vai dizer o seguinte: suponhamos que com a finalidade de formular uma ilustração, que alguém tenha inventado a palavra nova, uma palavra que ele inventa, tive, e afirme que existem coisas tive e outras que não são tive. De que maneira alguém poderia discernir, num caso concreto, se determinada coisa é tive ou não? Está dizendo, olha, uma pessoa inventa uma palavra e ela diz que essa palavra é real. Mas qual que é o critério para se saber
se realmente essa palavra tem uma relação com o real ou não tem. E ele continua: suponhamos que o autor dessa palavra não nos dê uma resposta convincente. Não existe sinal empírico algum da existência da tividade, assim que ele chama, ou tiveness, em inglês, né? Diz ele. Nesse caso, negaríamos-lhe o direito de usar essa palavra. Mas se a pessoa que emprega essa palavra disser que assim mesmo há coisas tive e outras que não são tive, que o problema está em nosso intelecto finito e frágil, em face de segredos eternos por meio dos quais saberíamos quais coisas seriam tive e quais não o seriam, consideraríamos tais afirmações puro palavreado vazio. A citação ela é muito boa, porque eu acho que nos dá assim, uma visão muito clara do princípio, do critério, e já nos faz aqui perceber a tensão que é criada a partir desse pensamento com a teologia. Então, se a pessoa inventou uma palavra e disse que o referente dessa palavra é uma realidade transcendente, uma realidade futura, uma realidade que o nosso intelecto ainda não alcança, a pessoa perde o direito de usar essa palavra porque ela não tem relação nenhuma com os sentidos, com as sensações, com a experiência. Então, eu acho assim que essa citação ela é muito, muito boa para a gente entender o conceito e também a tensão. Tá? Aí tem um outro livro, ele vai dizer aqui que tem um outro livro, Language, Truth e Logic, né, que é Linguagem, Verdade e Lógica, Ayer, deve ser essa pronúncia, e esse cara traz o pensamento para o mundo da língua inglesa. E ele também faz algumas críticas, que são interessantes para que a gente possa assimilar os golpes. Né? Eu tinha um professor que dizia que, professor de teologia, ele dizia que a gente tem que ler os que fazem crítica à religião, porque nós temos que ser pugilistas que sabem assimilar golpes, né? Eu achava muito interessante a ideia dele, porque é exatamente assim que a gente fortalece os elementos do pensamento teológico, até mesmo a experiência de fé, né? E ele vai fazer aqui também uma crítica a respeito da teologia sistemática, né? Aliás, na verdade, é o Carnap também, né, que faz essa crítica, falando da teologia sistemática. E ele vai dizer o seguinte: a teologia sistemática afirma ser portadora de conhecimento a respeito de seres supostamente pertencentes à ordem sobrenatural. Uma declaração desse tipo precisa ser examinada segundo os padrões rigorosos aplicados em geral a qualquer outro tipo de conhecimento. Ora, em minha ponderada opinião, tal exame mostra claramente que a teologia tradicional é mero remanescente de tempos antigos, completamente alheia à maneira de pensar do nosso século. Então, existe aqui por isso que é chamado de positivismo lógico, né? Quer dizer, uma perspectiva extremamente positiva da experiência humana e da capacidade de articulação lógica dessa experiência. Existe um otimismo grande, é típico desse início aqui de século. Depois, esse otimismo todo vai ser triturado pela Segunda Guerra Mundial. Mas triturado, arrebentado, né? E daí é preciso pensar outras formas de conhecer a vida, o mundo, e aquela ideia, a ideia de Deus passa a não ser uma coisa tão ruim assim, é preciso resgatar, mas ao mesmo tempo a ideia de um Deus bom no mundo que passa pela Segunda Guerra Mundial é alguma coisa que tem que ser reformulada, né? Essa linguagem, esse pensamento. Mas enfim, me parece que o início do século passado, até meados do século passado, esse positivismo aqui, ele vai ser bastante questionável, né? Aí vou terminar aqui, para não ficar falando muito, tem uma citação aqui muito interessante, depois surge a questão escatológica, dentro da teologia, para fazer uma crítica ao positivismo lógico, né, a questão escatológica, que nos remete ao futuro, e depois nós temos
aqui uma questão levantada pelo John Hick, é uma analogia de duas pessoas, ele usa aqui para combater a ideia do positivismo lógico, a analogia de duas pessoas que estão caminhando para a cidade celestial. E as duas têm perspectivas diferentes a respeito do caminho e principalmente do fim, né, da chegada, do destino para onde estão caminhando. Uma acredita que vai chegar na realidade celestial e a outra não acredita. Muito bem, ele vai dizer, olha, essa questão só será definida e percebida quando ambos chegarem lá. Então, não tem como ter uma perspectiva antecipada dessa experiência, né? Durante a caminhada, a questão não é a experiência, ele vai dizer na citação, ali na página 98, né? Essas duas pessoas têm experiências diferentes, não a respeito da entrada, mas apenas em relação ao destino último da jornada. Mas quando chegarem no final da viagem, uma delas se dará conta de que esteve certa todo o tempo, a outra não. Embora as expectativas delas nada tenham de experimental, estiveram com elas. Não obstante, desde o começo, e eram questões reais. As questões eram reais, estiveram com eles desde o começo. Não só se sentiram diferentes no caminho, pois uma delas achava que o caminho servia para chegar ao final esperado, e a outra não. Suas interpretações opostas da caminhada constituíram-se em afirmações rivais, embora tivessem o status de asserções, que só poderiam ser verificadas retrospectivamente no acontecimento futuro. Então, lá no futuro, é que retrospectivamente eles poderiam saber se aquilo que pensaram a respeito do caminho era correto ou não. E depois o pensamento vai recebendo muitas críticas, sentenças vão sendo produzidas sem essa relação com o real, essa relação com a experiência, e a escola vai perdendo força, me parece que é isso que o autor quer dizer aqui, certo? Então, acho que a questão que é interessante a gente debater, né, é a questão filosófica e teológica relacionada a essa epistemologia, esse pensamento que fala da forma como podemos conhecer. Porque se realmente essa for a forma de construirmos o conhecimento, essa ideia da experiência transformada em pensamento lógico, né? Se essa for a única forma de conhecer, realmente a teologia entra em xeque, né? Certo? Então eu deixo essa questão agora para vocês aí. Obrigado, pastor. E não só a teologia, né? Por coincidência, eu aqui nas minhas leituras totalmente desorganizadas, estou lendo esse livro aqui, ó, Filosofias do século XX, né? É um livro panorâmico, é um católico e tal. O Wittgenstein, né, faz na época que ele escreve aquele Tratatus Lógico-Filosóficos, né, que é, digamos, é a matriz de todo esse pensamento. Ele vai justamente preconizar que a filosofia tem que ser igual à ciência, ou seja, e que somente as ciências naturais, aquilo que pode ser experimentado é o que vale, né? Eu acho que está muito bem colocado todo esse movimento, positivismo lógico, que é diferente do positivismo lá do Comte, né? Mas eles mantêm essa ênfase na filosofia em comum entre os dois. O que não pode se falar deve se calar. Isso é uma máxima em relação a isso. Contribuição do colega aqui. Eu já vou abrir aqui para vocês, tá? Isso, Tratactus. Eu li errado aqui. Só que eu quero aproveitar o pastor Josué, porque como eu queria abrir a partir disso para a questão da linguagem, aproveitar que o pastor tem uma caminhada na área de Bíblia como literatura, né? Existem várias correntes de interpretação bíblicas, e veja, desde
a questão alegórica, né? Ah, tem até uma história que eu estava lendo no outro livro aqui, que os pais da igreja, alguns, eles tinham um problema, agora é mais da minha área, né, em relação à música instrumental, porque desde os filósofos gregos, aquele virtuosismo da música instrumental era visto com receio. Quando a igreja, Roma se cristianizou, a música instrumental estava associada já com teatro, e vocês sabem que a origem do teatro tem a famosa expressão bacanal, né? Deus Baco. Eram procissões regadas a vinho, cantorias e instrumentos e tal. Então aquilo ficou também com uma imagem ruim. E agora eu queria fazer um arremate, mas eu fui explicar e me perdi. Depois volta. Mas eu queria aproveitar essa questão do pastor aí e jogar uma primeira pergunta já ainda para que o pastor falasse um pouquinho mais, porque eu penso o seguinte: qual é a relação do positivismo lógico e essa visão da linguagem, porque eles queriam uniformizar todas as ciências. Eu falei, legal, obrigado, colega. Qual a relação desse positivismo lógico, já que eles queriam criar uma linguagem que unificasse todas as ciências, né? Que relação isso pode ter com uma abordagem da Bíblia através da literatura, através da história? Na tua visão, pastor, existe convergência de ideias entre todo esse movimento da Bíblia como literatura e uma corrente de ideias dessa, assim, olhando a realidade através puramente da lógica, pastor? Os teóricos e o pessoal que trabalha com essa corrente não entra muito nessas questões epistemológicas, né? Porque o objeto dessa ciência está relacionado à literatura, as formas como o texto é elaborado, as estratégias literárias, os recursos que são usados. O pessoal que trabalha com essa corrente de análise, Bíblia como literatura, ou Bíblia como uma literatura, eles sequer se preocupam excessivamente com questões históricas, por exemplo, né? Então, eles não estão preocupados, por exemplo, pegar uma narrativa, a narrativa sobre Sansão e Dalila, que é muito conhecida, né? Um autor que trabalhe literariamente esse texto e que não tem nenhuma preocupação teológica com ele vai estudar a poética do texto, como é que o personagem é construído, quais são as características daquela literatura, como é que o texto hebraico apresenta o personagem, como é que ele constrói as narrativas, né? Então, nessa questão, não existe essa preocupação, né? Inclusive, o Robert Alter, né, que é um dos pioneiros dessa análise aí, dessa escola de análise bíblica, ele vai dizer que a leitura literária da Bíblia não precisa tirar a legitimidade religiosa do texto. Não é esse o objetivo. O objetivo não é questionar fatos históricos. Pelo contrário, a pessoa interessada em leitura teológica da Bíblia vai ser até beneficiado pela leitura literária da Escritura, porque vai ter um acesso a elementos que nas escolas anteriores não eram percebidos. Então, por exemplo, o método histórico crítico atravessava o texto, tentava chegar na tradição oral, tentava chegar no fato histórico e deixava de perceber a superfície linguística. E para os teóricos da leitura literária, a superfície linguística que importa mais, certo?
Alguns deles consideram, alguns cristãos, uma boa parte deles são cristãos, consideram que existe uma base histórica para narrativas bíblicas, mas o interesse maior é na forma como o texto é produzido, né? E por isso eu acho assim, não existe assim uma relação de debates, são questões diferentes a serem debatidas, sabe, Daniel? E demais colegas, amigos. São questões diferentes a serem debatidas. A questão ali do positivismo lógico é como que a gente vai conhecer a realidade, né? Então, é a experiência articulada logicamente. É assim que a gente vai conhecer a realidade. A questão da teoria literária é como vamos conhecer o texto e as suas estruturas, estratégias, aqui lembrando do estruturalismo, né? Tem alguma ligação com isso também, mas me parece que são questões diferentes, tá? Legal, pastor, obrigado. É porque eu estou querendo aproveitar a tua presença aqui e, na verdade, eu esperava que tu dissesse assim, não tem relação nenhuma. Mas você disse isso com outras palavras, na verdade, né? As perguntas são diferentes. É exatamente o que eu imaginei que você ia colocar, porque embora os dois movimentos estejam se usando da linguagem, a linguagem é o fenômeno de partida. A Bíblia como literatura vai partir para um lado até estético, eu diria, né? A história apresenta um lado estético, e enquanto que o positivismo vai para um lado lógico matemático, formulações de proposições, um sujeito, o que pode o predicado dizer desse sujeito, etc. Eles vão por essa linha. E tanto aqui como nos outros textos que eu vi, sempre há uma crítica muito forte também ao positivismo. Antes de passar ainda para os colegas, eu vou agora colocar uma pergunta, e aí eu vou abrir, talvez para que os colegas que estão nos vendo possam se apresentar. Se houver questionamentos, né, aqui ninguém é doutor em filosofia da ciência, né, talvez a gente possa colaborar, ou em vez de responder a pergunta, aprofundar a pergunta, né? A minha pergunta é da relação das palavras com a realidade, das palavras com as coisas. Porque me parece que no positivismo a linguagem era o meio, a linguagem em suas proposições lógicas, era o meio de ter um conhecimento válido sobre o mundo. Lembrando que essa questão epistemológica já remonta a um outro momento, uns encontros anteriores que a gente teve, justamente esse dilema entre empirismo e racionalismo. A gente comentou isso num outro momento, né? Como a gente pode conhecer o mundo? É só a experiência ou é a razão? E aí Kant vai fazer a síntese do estudo, eu não vou retomar, né? Mas a minha pergunta vem nesse sentido, e também lembrando que o positivismo lógico está num século em que toda a filosofia, ou boa parte dela, vai trabalhar a questão da linguagem, né? É a chamada virada linguística. Por um ângulo ou por outro, a linguagem, como meio também de conhecer as coisas, né, vai ser trabalhada. E por isso eu volto à questão e proponho aos colegas, né, a linguagem, seja ela lógica ou não lógica, dá conta da realidade natural e dá conta da realidade espiritual. Como é que a gente pode pensar hoje na relação entre as palavras e as coisas? Aliás, tem um livro, né, As Palavras e as Coisas, se não me engano, não sei se é do Foucault. Enfim. Jô, você quer comentar ou quer abrir para que os colegas... Teu microfone está fechado. Deixa o pessoal falar também, eu já Tá. falei demais. Então eu vou pedir aqui a Danilo Calheiros. Quem sabe você pode abrir o seu microfone
se apresentar e trazer sua contribuição, porque hoje é realmente uma conversa aqui, sabe? Olá, olá pessoal, boa noite. Boa noite. Eu agradeço aí o convite do meu amigo Igor, que compartilhou. Nós somos da Universidade Federal aqui de Alagoas, né? Aqui nós falamos de Maceió. Opa! E foi muito importante aí a contribuição de você estar falando sobre positivismo lógico, né? E essa redução materialista, né? Onde tudo deve, todo o universo nessa visão é contida de elementos físicos, logo também a mente, tudo deve ser físico, né? Tudo deve ser verificado, né? Aquilo que o Wittgenstein falou no Tratactus, né? Do que não deve se falar é preciso se calar. E eu creio que isso é uma visão que bate de frente, né? Com a visão cristã, né? Que não é meramente essa redução, né, desse verificacionalismo. Então, só isso, só tenho a agradecer pelas boas colocações e indicações de livros também que vocês já tiveram aí. Boa noite, parabéns. Vamos lá, vou pedir então que o Igor Messias, opa, temos o Messias hoje com a gente aqui, se pudesse também abrir o seu microfone, quem sabe perguntar ou comentar alguma coisa aí, se apresentar para a gente. Igor Messias está ouvindo? Parece que não. O microfone está com problema, ok. Tá ok. Então, quem sabe o Lucas Evangelista... Cara, hoje a reunião tá... Olha, nós temos uma Rosa, temos o Evangelista e temos o Messias aqui. Rapaz... Lucas Evangelista está me ouvindo? Está ali presente? Gostaria de fazer alguma contribuição? Opa, meus queridos, tudo bem? Tudo bem. Não, eu tenho ouvido aqui, né, nunca me aprofundei, assim, necessariamente no positivismo lógico, né, na estrutura de pensamento e tudo mais, mas em linhas gerais, como a gente já estuda, né, ele traz, de fato, a linguagem para esse ambiente temporal, né, como a gente pôde perceber aí, essa exclusão metafísica. E, infelizmente, né, quando a gente parte, por exemplo, do texto que foi citado aí no início, né, o prólogo de João, do Evangelho de João, a gente percebe um aspecto diferente, né, a linguagem, ela é atemporal, na verdade, ela é transcendental, né, ela é apresentada aí como o próprio Deus, se identifica como Deus. Essa linguagem não simplesmente compreende todas as coisas, mas como fazendo esse paralelo também que você estabeleceu ali em Gênesis, ela vai trazendo a origem, significado, significância para tudo, estabelecendo uma ordem, né? Então, a linguagem não só capacita a realidade, mas também organiza essa realidade. É interessante quando a gente pensa também dentro dessa perspectiva teológica, de como a linguagem ela foi dada para o homem, né? E é um meio pelo qual também ele pode compreender a sua vocação no mundo, né? Então, Deus ele dá o papel ali lá no início já a Adão de nomear os animais, mas não simplesmente isso, né? Ele dá uma ordem também para que ele domine sobre todas as coisas e cultive, né? Aí trazendo essa ideia do nosso mandato cultural, o nosso papel no mundo, né? E como é que o homem poderia fazer isso, né? Ele é o centro de captação de sentido, o centro de captação lógica, e uma vez que ele capta a realidade, ele expressa isso através de uma linguagem que glorifica o nome de Deus, né? Então, essa estrutura, essa compreensão, esse direcionamento a partir da verdade, né, que é a expressão máxima da linguagem aí, é o que traz sentido, né, dentro dessa perspectiva antropológica e de vocação para o homem. Uma vez que linguagem é reduzida a um aspecto puramente material, ou dentro de uma realidade temporal, então ela fica a serviço, né, de algum desses aspectos criacionais, né, que é a idolatria que a gente chama, ou o reducionismo filosófico, seja como nós queiramos chamar.
E aí, a partir dessa perspectiva reducionista, a gente vê como a linguagem tem sido entregue, né, até mesmo dentro da sua estrutura gramatical, da sua percepção linguística, dentro de outros ramos que tenha estudado ultimamente, né, que clamaram autonomia para essa linguagem e tudo mais, mas ao invés de fato, libertá-la para que ela traga compreensão no mundo, ela é reduzida a um aspecto, comumente, né, ao aspecto social, e se criam jargões, se criam estruturas, se deixa uma linguagem à deriva, e a dificuldade de produzir cultura, de produzir conhecimento, de estabelecer verdades, ela se torna cada vez mais complexa, né? Porque não tem um ponto de partida fundamental para o estabelecimento de alguns paradigmas. Então, eu fiquei bem interessado aí com essa temática da linguagem, é algo que tem me chamado muita atenção, né? Não sou especialista nem nada na área, mas é um assunto que creio até a partir do prólogo do João, gera uma discussão bem interessante para o ensino mesmo da língua portuguesa, a compreensão da linguagem, o desenvolvimento do fundamento mesmo da linguística, a revisão de todos esses aspectos e a percepção de que como nós somos prejudicados por deixarmos a linguagem à margem de um aspecto temporal, ao invés de reconhecermos nela a pessoalidade da pessoa de Cristo Jesus, né? Eu acho que é isso. Legal, boa contribuição, muito obrigado. Então temos mais alguém aqui, a Rosa. Rosa, você não gostaria de repente abrir também o seu microfone e conversar um pouquinho, trazer algum comentário, algum questionamento, enfim, se apresentar para a gente? Oi, boa noite. Boa noite. Vizinha aqui de Lucas, uma cidade do Piauí, não é? Uns 300 quilômetros, né, a vizinhança dele. Floriano em Pix, no Piauí. Sou pedagoga, fiz uma graduação em filosofia, mas não com temas assim tão aprofundados, né? A linguagem, ela é fascinante, eu acho que ela fica muito ligada desde que se hipervalorizou a razão, não é? Porque essa ideia de que a linguagem vai conseguir configurar tudo que é o real, para nós, né? Para mim, como cristã, é bem improvável, né? Como já foi citado, eu não estava aqui no comecinho, né? Mas o Natal que João descreve, né, do Cristo, a gente vê ali que foge das questões materiais, vamos dizer assim. A ideia que se torna, né, linguagem é o real material. É o real, sim, mas nem sempre o material. Então, essa confiança extrema, como o Lucas já bem falou, ela pode nos levar mesmo a esse reducionismo. Mas estou aí para aprender mesmo. Do meu interesse, mas não tem um aprofundamento. A gente vê rapidamente na graduação o Wittgenstein, toda a defesa que ele faz, e é interessante. Mas eu acho que, na verdade, eles continuam, né, um aprofundamento da racionalidade humana. Confia demais nisso, né, para descrever a realidade do mundo que vivemos. Então, isso, agradeço a participação aqui. Estou aqui aprendendo. Ok, obrigado, Rosa. Mano, Osvanir Becker, tá ouvindo aí? Gostaria de comentar, perguntar alguma coisa? Sim, sim. Não, cara, muito bom, assim, como eu falei já na nossa live anterior, o grupo tem, assim, me feito retornar aos estudos de filosofia que eu tinha parado, né? E por exemplo, hoje, o que a gente tem ouvido até agora, cara, é muito importante. Na fala do Josué ali, não tenha... O grande problema da humanidade, cara, é essa visão unilateral da coisa, né? Uma visão única como verdade, né?
e todas as verdades que foram colocadas, assim, toda essa questão de visão única, né, uma visão reta, sem ter uma visão lateral das coisas, né, elas acabaram em nada, né, que nem o pastor colocou ali, a questão desse positivismo lógico, né, estava muito bem, enquanto a ciência, a técnica estavam desenvolvendo a ponto de muitos pensadores dizer nós não precisamos mais de Deus, né? Para que Deus, e a partir de Nietzsche, né? Praticamente se criou. Nietzsche foi o principal articulador do ateísmo moderno. Então, acho, é muito importante que o Lucas deu uma boa contribuição também sobre a questão da redução, né, da linguagem, quer dizer, a partir de Duns Scott, e nós já tivemos essa contribuição, né, quer dizer, que reduzindo a filosofia, aquilo praticamente que pode ser concebido pelo empírico, né, aquilo que pode ser palpado, né, até que nós chegamos a Kant, que tentou dar uma resposta para tudo, né, e acabou-se que a gente teve o positivismo, que é o assunto do dia de hoje, né, mas essa questão, essa visão unilateral das coisas é o grande problema da humanidade, né, porque aí eu quero voltar a Hegel, que Hegel fala, ele já utiliza pensadores anteriores a ele, mas a questão da dialética, né? Então, se você não tem uma visão unilateral da coisa, se você tem uma visão mais ampla e procura ver as várias posições da realidade, isso vai construir uma nova realidade, né? Então, essa dialética, e eu vejo, às vezes, como um problema muito da igreja, né? Essa visão do medo de você estudar a ciência, de ler um livro, a colocação que o pastor Josué colocou ali do lutador do ringue, né, de que você tem que estar preparado para dar o contragolpe, né, então a gente tem que estar preparado realmente, né, e retornando ali a questão do texto de João, que foi muito citado essa semana, eu ouvi até conversava com o Daniel anteriormente ali, a questão de um antropólogo, ele é doutor em antropologia, e ele falava sobre Heráclito, né? Heráclito é um pré-socrático, um pensador, foi um dos primeiros pensadores que começou a usar a razão, né, no aspecto mais racional, para tentar falar sobre a realidade. E ele dizia que existe uma razão, um logos, né? Uma razão por trás de tudo, e depois Aristóteles também usou essa questão heraclitiana, né, e de que há uma razão, e João vem falar nessa razão, né, até esse Rodrigo Silva colocava, essa razão que João fala é a razão dos pré-socráticos lá, é uma razão que rege todo o universo, né, e o grande problema da linguagem está nisso, né, a linguagem ela não te possibilita, por exemplo, explicar essa razão, né? Como é que eu vou explicar essa razão através da linguagem? Quais são os artifícios, os meios que a linguagem me garante de eu tentar expor uma totalidade divina, né? Como é que eu posso falar do divino através da linguagem, né? Então, esse é o grande problema da linguagem. E também, cito como outro problema, o reducionismo lógico, né? Quer dizer, reduzir as coisas tudo a um pensamento palpável, a um materialismo, né? Então, esse é fazendo um resgate do que a gente viu hoje, seria isso que eu tinha para falar. Legal, mano, obrigado. Eu vou prosseguindo aqui, porque a linguagem enquanto um fenômeno de comunicação geral, ela não é uma coisa só dos seres humanos, né? Os animais também se comunicam, também têm as suas linguagens. No entanto, a linguagem verbal, seja escrita ou seja oral, se não me engano foi Vygotsky, né, que dizia muito que a linguagem modela o nosso pensamento.
Isso dá uma importância ao ensino, dá uma importância à valorização do ensino dos idiomas, porque também é através da linguagem que a gente vai expressar o nosso pensamento, e também não me sai da ideia essa questão de que Deus cria um mundo ordenável, um mundo razoável, que pode ser, em partes, apreendido pela experiência e pela razão, apesar dos limites, né? Eu acho que o grande problema do positivismo lógico foi querer simplesmente se colocar como a voz da verdade em detrimento do que havia anterior, do que havia antes. Né? Então, a filosofia, você pega desde de Platão até do século XIX, ele despreza tudo e diz, não, a filosofia, para ela, cabe, não adianta, essa questão de metafísica é uma coisa que não pode ser comprovada, não pode ser experimentada, isso é um absurdo. Interessante essa questão humana de repente chegar, querer se colocar como a voz da verdade e desprezar tudo que veio antes. Né? De certa forma até autoritária. Né? O positivismo tem um lado, em termos de pensamento, de razão, um tanto quanto autoritário. Mas eu quero inverter agora, a gente está fazendo as críticas ao positivismo, né? Eu acho que quando o positivismo diz que só aquilo que pode ser experimentado em termos lógicos, né, pode ser válido, é óbvio, como já foi bem dito, que a teologia acaba tendo um problema porque o que é Deus, que experiência é essa, né? Que experiência é essa do Espírito Santo, da conversão, da mudança de vida, da subjetividade, né? E aí na minha área ainda que é artes, mais ainda, porque a arte é a expressão da subjetividade, né? É uma forma de conhecimento, mas é a expressão da subjetividade. E se isso nada tem valor, então a Bíblia também não tem valor, porque a narrativa da criação ela é poética, né? A poética hebraica. Então, essa crítica eu acho que ela está bem definida. Mas eu quero inverter agora, voltar mais uma rodada aqui, começando com o pastor, se estiver me ouvindo, e perguntar o seguinte: bom, mas existe algum legado que a gente consegue perceber? Existe alguma contribuição que vocês conseguem perceber para suas áreas, tanto para, por exemplo, o estudo da Bíblia, né? De que forma essa intenção do positivismo de ser tão crítico com a experiência pode ser válida não só para a teologia, mas também para as próprias ciências naturais. A maioria que eu acho que é das humanas, pelo que eu vi, ou da teologia, né? Pena que não tem alguém das ciências naturais. Mas temos matemática, enfim. Será que o positivismo, né, enquanto ele tenta valorizar aquilo que está posto, né, os dados, ele também tem alguma contribuição? Como é que vocês conseguem perceber isso, pastor? O texto que a gente leu, quando fala daquele autor que trouxe o pensamento para o mundo de língua inglesa, ele apresenta a opinião dele a respeito da teologia. Eu esqueci o nome dele aqui, deixa eu ver se eu busco aqui o nome dele. Era o... Veja se você encontra aí, Daniel. Wiki? Ou Wire? É o J. Ayer, deve ser a pronúncia. Escreveu Linguagem, Verdade e Lógica. Me parece que é para ele, se não estou enganado, é para ele que a teologia ela pode valer enquanto uma linguagem que expressa o interior da pessoa. Eu acho que ele, depois vocês vão conferir ali, se não for, algum
dos pensadores dessa corrente afirma isso, que a teologia vale enquanto expressão de uma subjetividade, de um mundo interior. Quando a pessoa usa ali a linguagem teológica, Deus, demônio, etc. e tal, ela está falando de si. Né? Seria mais ou menos essa a ideia. Agora, não é possível usar essa linguagem para conhecer o real, né? Conhecer a realidade, os fenômenos naturais. E eu acho que, ao dizer isso, ele está fazendo, de repente, uma ponte, tem algum sentido, e está também fazendo uma crítica, né? Acho que existe uma crítica ao próprio movimento aí, pressuposta nessa fala, porque a interioridade humana é um fenômeno, certo? Então, nós temos a psicologia, que trabalha com comportamento humano, com conceitos, né, ligados à emoção, à alma, ao espírito. A teologia trabalha também com esses conceitos, né? Então, eu acho que existe aí sim uma relação, se a gente pensar assim, não, pera um pouquinho, a fé é uma experiência humana, e a teologia articula essa experiência humana na sua relação com Deus. Então, talvez exista uma pontezinha aí, mas assim deve ser feita com muito cuidado, e ela é muito tênue, né? É uma ponte assim que não pode ser feita de forma descuidada, e também não é algo assim muito evidente. Eu estou elaborando aqui alguma coisa. Talvez exista sim essa necessidade da gente entender que a teologia ela é construída sobre o fundamento de fenômenos também, certo? Fenômenos da espiritualidade, fenômenos da relação com Deus, fenômenos da relação de Jesus Cristo com Deus. Jesus Cristo é um fenômeno histórico, né? E ali existe uma experiência que é descrita e analisada por uma linguagem teológica também. Então, eu estava pensando exatamente nisso, Daniel. Quando vocês falavam aí, eu estava pensando, pô, mas existe aí uma relação. Quando a gente vai aí caminhando para meados do século passado e indo mais para frente, com o Michel Foucault e o próprio Derrida, né? A gente vai encontrando assim uma suspeição da linguagem, né? Eles vão colocar em xeque essa coisa da linguagem ter uma autoridade, né? Da linguagem ser capaz de realmente expressar o real. Então, de repente, o empirismo ele é melhor que algumas outras correntes aí que vêm depois dele, que vão dizer, olha, por exemplo, né, o estruturalismo, que tem como fundamento o pensamento do Fernando Saussure, né, o pai da linguística moderna, vai dizer que o texto é autônomo e que o autor está morto. Depois que o autor jogou o texto na mão do leitor, o autor morreu. E a gente não tem mais que ter qualquer preocupação com aquilo que o autor quis dizer, porque essa vontade do autor não existe mais. Existe apenas o texto com as suas estruturas. E é o texto com as suas estruturas que importa. Porque para o Saussure existia a linguagem como sistema, né, um sistema de signos. E esse sistema ele deveria ser estudado dentro da sua lógica, e não na sua experiência de fala, de expressão, porque a fala é uma experiência que nós não conseguimos estudar. Então, a linguística deveria estudar o sistema, e o estruturalismo usa essa espécie de autonomia, né, essa ideia de autonomia do sistema, para falar, então, que o autor está morto. Mas veja só, em tudo isso aí, existe uma tendência a matar a autoridade, matar o autor, certo? E, obviamente, que junto com essa matança do autor, esse assassinato do autor, entra também o próprio Deus, né? Como, vamos dizer assim, como um autor da vida, né? Então, não existe autor, não existe essa autoridade.
A linguagem não é capaz de expressar o real. O real é aquilo que você acredita que seja o real. A verdade é a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Então, sim, o prejuízo é gigante, né? O prejuízo é gigantesco. Então, o empirismo, de repente, ali o positivismo lógico, melhor dizendo, ele não é tão ruim quanto outras coisas que a gente vai encontrar aí pela frente, né? E o rapaz ali que falou muito bem, o evangelista, acho que era o rapaz, ele saiu, né? Como esse reducionismo da linguagem, essa suspeição da linguagem, ela foi prejudicial para a humanidade, e como ela tentou minar assim a autoridade da palavra, né? Da palavra divina, da palavra teológica, da palavra bíblica, da palavra de Deus, né? Jô, emendando aí, concordando contigo, porque daí a gente vai entrando vagarosamente no reino do relativismo, né? Que se instaurou também a partir dessa crítica, o desconstrucionismo, etc, etc, né? Porque o estruturalismo quer ver na realidade diferentes manifestações de algo estrutural, certo? Constante na experiência humana, né? Algo próximo talvez de uma verdade, etc. Me preocupa muito porque eu tô tentando de todas as formas a gente se acercar dessa questão da linguagem, partindo dessa tentativa do positivismo lógico de criar uma linguagem tão exata que pudesse ser confiável, né? Mas de um outro lado também pensar o seguinte: a nossa teologia, que é de certa forma uma linguagem para falar do sagrado, e aproveitando que você é pastor e é da área, a teologia enquanto uma linguagem, uma série de construtos, né? Linguísticos também, de que forma ela dá conta de expressar o sagrado, a experiência com o sagrado e o próprio sagrado. Como é que tu encaras isso, pastor? Ela não dá conta. Então não faz sentido perguntar isso, né? Como que ela dá conta? Ela não dá. No seguinte sentido, a linguagem que nós temos na Bíblia é uma acomodação. Aí tem um conceito calvinista aqui, né, de Calvino. A linguagem que nós temos na Bíblia é uma linguagem de acomodação, uma linguagem de aproximação, certo? Então, obviamente que uma realidade como Deus, no sagrado, jamais seria totalmente manipulada por uma linguagem, ou porque esse conceito de manipulado por linguagem é uma coisa muito bíblica, mas eu não vou entrar nisso aí, senão a coisa vai longe, né? Mas assim, essa ideia de que uma linguagem pode articular Deus, né? É realmente algo até muito perigoso, até algo perigoso, eu diria, porque a linguagem que nós temos na Bíblia, como eu falei, é uma linguagem que nos aproxima do sagrado, né? Que nos aproxima dessa realidade sagrada. Obviamente que Jesus é a palavra encarnada. Então, a maior palavra que nós temos de Deus é a própria vida de Jesus. Então, ali existe uma aproximação gigantesca, né? Mas, quando nós temos, por exemplo, conceitos como trindade, alguns conceitos escatológicos, por exemplo, que falam da Nova Jerusalém, e outras realidades, né, que são transcendentes, metafísicas, que a gente não tem como ter experiências com ela agora, elas são linguagens de aproximação. São linguagens que tentam projetar uma ressonância dentro da gente, mais ou menos aquilo que o Jung fala, né, o Carl Jung. Ele vai dizer que a linguagem religiosa, ela é fundamental para o ser humano porque ela está no nível do simbólico. E ela produz uma ressonância que a linguagem puramente racional não consegue produzir dentro dos seres humanos. Então, as pessoas, por exemplo, vou lembrar de uma coisa aqui, as pessoas querem viver em paz dentro de uma casa. Então, a ideia do céu, né, ser um lugar com casa, com morada, que Jesus está preparando essas casas, é uma ideia que nos aproxima dessa realidade.
né? Uma ideia que nos dá um conforto, que nos dá uma confiança em Deus, em Cristo, né? Quer dizer, Então, eu acho assim, então, Daniel, eu acho que a linguagem, ela tem os seus limites, e ela está posta teologicamente como uma linguagem de aproximação, certo? ela é Uma linguagem de suficiente, aproximação. já que Deus, eu imagino Deus é razoável e criou o mundo à sua imagem e semelhança também como algo ordenado e razoável, a linguagem não dá conta, mas ela é suficiente para expressar, né? Tanto o suficiente para resolver o nosso drama pessoal de criação, queda e redenção, para a gente se situar nesse mundo, mesmo com falhas, como ela mantém essa relação, ela sendo razoável com um Deus que também é razoável, ela permite essa aproximação falha, mas de forma suficiente, se eu bem entendi o teu pensamento. Não, eu não colocaria a palavra falha, né? Eu acho que ela vai até um ponto. Eu não diria que uma linguagem que vai até um ponto seja falha. Talvez ela não consiga esgotar. Porque, veja, eu não posso imaginar que Deus seja um objeto e que eu possa manipular e estudar ele até esgotar o conhecimento que existe nele. Então, seria muito estranho eu pensar Deus assim, né? Então, o que nós temos na Escritura, e você colocou muito bem, é o necessário, né, para as questões últimas, salvação, vida eterna. Então, o que está ali, o que a gente consegue compreender, é aquilo que Deus traduziu e balbuciou nos nossos ouvidos para que a gente entendesse o essencial, né? Mas, obviamente que a linguagem, a linguagem teológica, em muitos aspectos, é uma aproximação, né, daquilo que é a realidade divina. Eu vou então abrir aqui mais uma rodada aqui para os demais, deixando livre para as seguintes questões, né? O que a gente está vendo de um lado, existe algum legado do positivismo lógico? As críticas a gente conseguiu, acho que, fazer de forma eficaz, mas existe também, por outro lado, um legado dessa corrente de pensamento, e também, se os colegas quiserem comentar essa relação das palavras com as coisas e considerando a teologia também como uma relação de palavras com as coisas espirituais. A teologia é uma linguagem que tenta ser algo, uma palavra, em relação ao sagrado. E se vou deixar assim, livre para as contribuições e perguntas, se a gente não sabe responder, a gente aprofunda a pergunta, né? Igor, não sei se você está ouvindo, está aí ainda, gostaria de também trazer mais uma contribuição, a gente está com um tempinho ainda. O Igor é que está com problema no microfone, né? Tá, eu tinha esquecido isso. Osvanir? Me ouvindo? Isso, estamos vendo e ouvindo. Não, legal, eu acho, voltando ao que eu falei antes, eu até antecipei, né, uma questão de positivo que ele falou, eu já falei na minha fala anterior, né, mas eu lembro de um pastor, cara, que de uma pregação, ele é físico, ele é matemático e físico, e eu achei interessante, né, que ele, essa posição, ele falou que Deus se revela através de duas coisas, né? Na palavra revelada, que seria a Bíblia, e na sua própria criação, né? E são duas formas de Deus se revelar, né? Mas voltando e concordando com o que o pastor Josué falou, e eu já havia colocado antes, né? Como você vai abarcar Deus, né? Não tem algo, porque é a mesma coisa que eu dizer assim, ó, pense no nada. O que é o nada? Você vai pensar no quê? Você vai pensar numa escuridão, você vai pensar... Mas você está pensando em alguma coisa. Como é que você vai explicar o nada? Não tem como explicar, nós não conseguimos... E como você vai expressar isso? Então, como eu falei, às vezes quando você entra em debate, tentando provar a existência de Deus, né?
ou alguém tentando negar a existência divina, ambas as partes, o que o pastor Josué colocou anteriormente, ambas as partes vão chegar a um limite, porque a nossa linguagem não consegue expressar aquilo. Eu posso dizer para alguém assim, não, a questão do criacionismo, né? A questão da evolução, a questão do criacionismo. O universo surgiu do nada, né? Surgiu do nada. Mas do nada pode surgir alguma coisa? Cientificamente, isso é improvável. Do nada não surge nada, né? Aí eu digo assim, não, mas Deus criou do nada, porque ele é onipotente, onisciente, aquela coisa. Mas quem criou Deus, entendeu? Você tem na tua mente essa capacidade de conceber um Deus onisciente e onipotente. Mas, linguisticamente, através da palavra, nós nunca vamos conseguir expressar isso. Então, há um limite. Mesmo o ateu, ele tem uma concepção de infinito, de realidade infinita, ou alguma concepção que leva ele a extrapolar a própria linguagem. Mas ele também não consegue expressar, entendeu? Então, eu acredito que esse é o que o materialismo contribui para a gente, ou a filosofia da linguagem, a lógica linguística, contribui para a gente perceber essa realidade, né? Seria isso. Legal. Eu vou trazer agora um pouco como se diz, a brasa para minha sardinha, ou a sardinha para minha brasa, não sei. Aliás, espera, antes de eu falar, Rosa, por favor, você acha que é da área, pedagoga, teóloga também, né? Não sei se está aí ainda ouvindo, gostaria de trazer também mais uma contribuição, por favor. Estou ouvindo sim, mas não. Sem nenhum comentário. Oi? Estou por aqui sim, mas não tenho nenhum comentário. Sim. Então tá bom. Eu traria um pouco para minha própria área, né? Eu sou do universo da música. Inclusive, se diz que, em termos de regiões do cérebro, a música ela está em outra área, é outra área que, digamos, lida com a experiência musical, que é diferente da área da linguagem, apesar de a música também ser uma linguagem, né? Ter os seus códigos. A minha crítica ao positivismo é justamente isso. Aqueles que conhecem a obra, eu gosto muito de usar ela como exemplo, a Trenodia para as Vítimas de Hiroshima. E o compositor é um polonês, eu acho. Daqui a pouco, quem sabe, eu lembro. É uma obra contemporânea, ele entra com violinos em intervalos menores do que semitom, sempre e entra gritante assim, sabe? Aqueles vários violinos e cordas entram de forma assim gritante. Quem ouve aquilo num volume assim, geralmente os alunos se espantam, fecham os ouvidos e tal. Esse compositor perdeu os pais na Segunda Guerra, né? Então, como o nome já diz, é Trenodia. O dia é um canto, né? É um canto para aqueles que morreram em Hiroshima, se referindo à bomba atômica, na experiência da bomba atômica. Musicalmente falando, ela é uma experiência subjetiva. Ela não vai... Quem ouve aquilo e não sabe o que é essa música, vai ter um tipo de experiência que talvez não consiga colocar em linguagem. Quando a pessoa sabe o título da música e tenta associar, eu sempre digo, é um excelente relato, né? É um excelente discurso sobre o que seria estar naquele momento. Parece que se ouvem aquelas sirenes que anunciavam os aviões, né? Quando os aviões chegavam numa cidade para bombardear, soavam sirenes para que
eventualmente as cidades ou as casas que tinham bunkers, né, esses abrigos subterrâneos, tentassem se proteger, etc. Quem ouve essa música, eu recomendo, Trenodia, Christoph Penderecki. É um nome meio complicado de escrever, mais interessante é buscar pelo título, né? Trenodia para as vítimas de Hiroshima. E é um relato fascinante daquela realidade. Para mim, me põe em contato com aquela realidade, gera uma empatia, eu diria. Assim como a Guernica, do Picasso, né? Que essa sim, bem mais conhecida, né? Que retrata o massacre que ocorreu naquela cidade. Então, a arte em si é um discurso sobre a realidade, né? Em termos próprios, com uma linguagem própria. Que se fosse levado ao pé da letra, essa intenção positivista seria um discurso totalmente descartado e descartável. O relato da criação também, aí o pastor pode falar muito bem, ele é poético, né? A gente lê ele em português, nas traduções, talvez não consiga abarcar toda a beleza do texto a partir da linguagem, do idioma da poesia hebraica, né? Ele é pausado, e Deus viu que era bom, e foi o segundo dia, e foi o terceiro, e tem todo um lance de que primeiro é a luz, depois é o sol. Ele é bem construído. Se fosse levar ao pé da letra o princípio do positivismo, né? Que experiência que esse escritor pode ter daquela realidade da criação? E, no entanto, ele é um discurso que, ainda assim, nos transmite algumas coisas que nos permitem alimentar nossa fé, nos permitem pensar a respeito daquele evento da criação, né? Entender Deus como um Deus de ordem, né? Eu acho que aquele relato, no meu entendimento, não diz nada cientificamente falando, empiricamente falando, de uma experiência, até porque o escritor provavelmente não teve lá no momento da criação. Mas aquela vivência interior, aquela vivência subjetiva que se expressou nesse texto, ele traz uma série de contribuições, né? Então, mesmo levando em conta essa crítica, eu acho que o positivismo faz uma crítica interessante, de a gente pensar o quão falha também é a linguagem, quão falha pode ser a nossa experiência, mas ainda assim nós damos valor a essa experiência, damos valor a esse relato da criação, damos valor a música no reino de Deus, né? Aquela experiência musical tão impactante às vezes, né? Na vida de muitas pessoas. Então eu acho que a gente pode entender a crítica e sempre ficar com ela do nosso lado, né? Como um alerta, um ponto de interrogação, mas jamais tomar o pé da letra nesse sentido. Um outro momento seria muito interessante ter alguém da área da química e física. Eu acharia muito interessante fazer esse debate e pensar, tá, e agora eu estou falando de arte, a gente está falando de teologia, mas e quando eu parto para as ciências da natureza, né? Que contribuições tem ainda esse pensamento positivista? Fica essa pergunta. Eu queria agradecer a vocês, a gente está chegando a 9 horas, que é um momento em que eu mais ou menos sempre penso em fechar a reunião. Queria deixar talvez eu pedi para o pastor orar, eu vou orar com vocês, exceto se alguém
Eu não sei se o Igor chegou a deixar o comentário. Ah, sim, deixa eu ler o comentário do Igor aqui, tá? Ele postou aqui. Ele está dizendo assim, ó. Sobre a função da linguagem, me recordo de Agostinho em De Magistro, onde ele diz que a linguagem externa é própria para o ensino. Ou seja, sempre que falamos, ensinamos ou recordamos. Mas tratando-se do aprendizado, apenas a linguagem interna é apta para tal. E aí a questão da subjetividade, né? Não sei, o pastor gostaria de comentar essa questão do Agostinho aí? Ou Osvanir, talvez? Quando eu falei antes ali da questão da subjetividade, eu também lembrei de Agostinho, né? Eu acho que ele foi uma das figuras assim muito importantes para a gente nessa questão da linguagem, porque ele conectou, né, a experiência com Deus com a experiência da interioridade, né? Deus é a realidade em mim, né? Então e a linguagem teológica é a linguagem a respeito de Deus como essa realidade em mim, né? Então eu acho muito legal, né? Muito bem lembrado aí pelo nosso querido irmão participante aí. E como você falou, Daniel, acho que você assim trouxe lições muito importantes, né? No final aí da sua fala. E uma delas é a humildade, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter. Humildade. Porque usar a linguagem, conhecer Deus, usar a linguagem teológica, usar a linguagem na vida, é sempre um desafio. É sempre um grande desafio. E a gente tem que estar sempre com essa pontinha de suspeição, né? Aí na mente. Será que eu realmente conheço? Será que eu realmente estou expressando a verdade? Acho que até mesmo em relação à teologia, né? Eu acho que o conhecimento teológico ele acontece dentro de um processo, e quando você define algumas coisas na tua mente, e a ideia de definir é essa, de dar um fim, né? Quando você define o sentido de dar um fim, você esquece dessa realidade dinâmica que é Deus na tua vida, né? A partir de dentro, da tua experiência interior, né? Então, achei muito legal aí a tua colocação final e também um lembrete do nosso colega aí, do Igor Messias. Legal, pois é, rapaz. Tivemos o Messias, o evangelista, o pastor e a Rosa. Só eu e o Osvanir que não temos nada de interessante em nossos nomes aqui. Não, tô brincando. Gente, eu vou encerrar, então, agradecendo, né, os visitantes, colocando o nosso grupo à disposição, né, sempre que quiserem conversar e participar. Eu vou encerrar com uma oração e vou tentar no próximo encontro, hoje é dia 16, né? Talvez, se der certo, mais para final do mês, vou tentar trazer o Paulo Lima, então, para trazer uma pequena palestra sobre o Popper e o Kuhn, tá? E daí a gente encerra esse capítulo e segue adiante. Agradecendo, então, aos visitantes, aos nossos aqui do grupo. É sempre bom a gente ter espaço para conversar, nem que tudo é tão certo da parte da gente, né? Mas eu acho que a gente se constrói nessas conversas. A gente às vezes expressa coisas que não tem tanta certeza, mas aquilo, o nosso cérebro também fica trabalhando aquilo, e assim a gente vai crescendo, né? Vai crescendo a partir dessa conversa, do que o outro trouxe, né? Eu acho que esse que é importante também. Aos do grupo, então, preparem aí suas questões sobre Popper e Kuhn para o próximo encontro. Então,
Eu vou encerrar então com uma oração, beleza? Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento que a gente tem a oportunidade, também a partir da tecnologia, de ter esse contato com os irmãos que estão também em isolamento, Pai, com irmãos do Nordeste ou de outros lugares do Brasil. Nós te somos gratos, porque também o Senhor nos deu essa capacidade de ter a tecnologia também a serviço do ser humano e também a serviço da fé. Queria te pedir que o Senhor protegesse cada um que esteve aqui, que o Senhor trabalhasse também com o Espírito Santo, aclarando todas essas ideias, dando discernimento, dando a humildade com essa que o pastor acabou de falar, de a gente saber que tem o suficiente para nos aproximarmos de Ti, para acreditar que nesse momento de oração a gente fala também com o Senhor, mas também para sempre ter essa humildade diante desse fato, que sabemos é limitado, mas é suficiente para a gente. Nós somos gratos também por isso. E te pedimos que o Senhor também vá se revelando na vida de cada um, vá permitindo que essa linguagem que a gente tem, que a gente também aprende na Bíblia, vá permitindo uma vida com Cristo, mediando também a experiência de cada um. Nos protege, nos abençoa, nos guarda, esteja com nossos familiares. Nós te pedimos isso em teu nome. Amém. Colegas, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Igor. Obrigado, abraço. Rosa, muito obrigado. Pastor, obrigado como sempre. Obrigado por ter se disposto a estar junto aí. Mano, sempre com a gente. Obrigado, mano. Obrigado a todos vocês, então. Um abraço, até a próxima. Eu vou desligar aqui.